Porque muita gente afirma ter fé em Deus, mas não tem fé. Se a sua resposta aí no seu coração for sim, minha fé é genuína, descreva algumas obras desta fé. O que sairia da boca deles a seu respeito? Veja quanto você já gastou com você, com seu filho, com seu lazer. Porque um único dia, um único momento, o Senhor irá julgar tudo e todos. Mas até esse dia, Deus vai trabalhando o coração de todos os possíveis. Porque nem todos os corações dentro de uma igreja é possível transformar e edificar dentro da palavra. Mas todos os possíveis, o Senhor vai trabalhar até o último dia. Seja o último dia da morte daquela pessoa. Esse dia não leva em conta idade, não leva em conta tempo, simplesmente chega o dia determinado por Deus e acabou a história daquela pessoa. Quando o apóstolo Pedro recebeu uma direção do Espírito Santo para escrever esta segunda carta, ele trouxe aqui, Deus nos trouxe, vou assim dizer, coisas extremamente valorosas e essenciais para a vida de uma pessoa que se autodeclara cristã. Porque todos nós nos autodeclaramos cristãos. Ou Deus veio até mim ou a você e disse, você é cristão. Deus não falou isso. Ninguém recebeu isso do Senhor. Não creio. Então todos nós nos auto-intitulamos cristãos. Por quê? Outro dia eu vi uma jovem atriz brasileira perdida na vida, dizendo que ela é cristã porque ela crê em Jesus Cristo. Ora, se realmente cresce em Jesus Cristo, as suas obras condiziam com Cristo. Mas é assim que as pessoas se autodeclaram, fora ou dentro da igreja. É cristã porque acredita em Jesus. Mas quando olhamos aqui a palavra de Deus, em 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13, tem muita coisa para falar aqui. Eu vou ler na íntegra e vamos fazer algumas menções. A primeira coisa, ou eu vou ler pausado aqui, vamos ver. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 3 em diante. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quero fazer um comentário aqui rapidinho. Olha o que Pedro recebeu do Espírito Santo. Que Deus nos tem doado todas as coisas. Todas as coisas para quê? Para conduzir o homem à vida com Deus e a uma vida piedosa. Daqui a pouco você vai entender o que é uma vida piedosa. Então, se tudo foi doado, não há mais nada que Deus, como já aprendemos em outras mensagens aqui, não há mais nada que Deus possa fazer para que o homem seja salvo, a não ser crer em Jesus e viver em conformidade com a sua vontade, com a sua palavra. Se o homem não estiver disposto a isto, não há mais nada a ser doado. O que Deus está falando? Eu doei tudo. Gratuitamente. Doar é dar gratuitamente. Eu te doei tudo que você precisa para ter uma vida comigo, para ter uma vida piedosa e com um completo conhecimento. Porque eu te chamei para esta vida. Versículo 4. Pelas quais, falando daquilo que Deus
das coisas que o Senhor nos doou, pelas quais nos têm sido, outra vez, doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Qual é o objetivo das coisas que o Senhor nos tem doado? Nos tornar participantes da natureza divina, não da natureza terrena. Livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Tem que parar aqui. Então ouça isso. O Senhor diz que Ele nos doou todas as coisas para que nós viéssemos a ter uma vida conduzida na presença dEle, uma vida piedosa com conhecimento. E fez mais. O Senhor também nos doou promessas. Para que essas promessas? Para fazer com que nós viéssemos a ter e participar da natureza divina. Porque a primeira natureza a qual nós participamos é a natureza humana, é a natureza terrena. Os seus pecados, paixões, vontades, desejos, tudo isto está ou esteve abundante em cada um de nós. Quando Deus nos doou as coisas que eram necessárias para nos tornar perfeitos em nosso caminho, o que Deus estava querendo? Eu quero que você participe da mesma natureza de criação que eu tenho, o Senhor dizendo, que os meus anjos possuem, meus arcanjos, querubins. Mesmo que você, homem, pessoa, ainda esteja envolvida por uma natureza terrena. Mas é possível que este homem, que somos nós, vivamos e sejamos participantes de algo que é divino, que é apenas uma divindade como Deus possui, uma natureza santa, celestial, uma natureza que corresponde a cada um daqueles que hoje habitam no céu e vão habitar por toda a eternidade. E não vai haver nenhuma variação de natureza no céu. Deus poderia nos ter privado dessa natureza aqui na terra e dizer o seguinte: olha, eu vou dar a vocês tudo que é necessário para que um dia aqueles que forem salvos possam ter a natureza que eu tenho aqui no céu. Deus poderia ter falado simplesmente isto. Estava muito bem, obrigado. Mas Deus, é como se Ele nos tivesse entregue aqui nesse mundo uma condição de nos provar. Provar o nosso coração, provar nosso amor, provar nossa fidelidade, o quanto nós cremos e o quanto nós estamos dispostos a viver Cristo e não a nós mesmos. E Paulo diz: o viver que em outro tempo eu tinha na minha carne, eu agora vivo pela fé do Filho de Deus. Paulo estava falando de duas naturezas. Uma natureza a qual ele nasceu e foi criado. Depois, uma natureza divina, a qual lhe foi ofertada gratuitamente a mesma natureza, que Deus também me concede gratuitamente e a você. Nos foram doadas isso. Para que nós viéssemos também a nos livrar, como ele mesmo disse, das paixões que há no mundo. As paixões que outrora nós estávamos presos nelas e por isso pecávamos abundantemente na presença do Senhor. Quando Deus oferece uma natureza divina, isso significa que Ele está querendo matar aquela que é terrena, aquela que é condenável, aquela que jamais fará com que o homem chegue à sua presença. A natureza que consegue entender as coisas de Deus, que conseguem caminhar e viver pela vontade de Deus. Versículo 5 diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência
O que é diligência? Atenção, estudo, meditação. Atenção é a palavra mais correta. Toda a vossa diligência e atenção, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Amém? Bem, agora Pedro nos dá aqui 5 ou 6 características de valores que Deus procura e requer encontrar no homem que vai participar de uma natureza diferente dessa que nós conhecemos desde que nascemos. Quero falar sobre cada uma delas minuciosamente, mas com algumas observações. Primeira coisa, Pedro fala: por isso, reunindo toda a vossa diligência, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Associai com a vossa fé. O que é associar? Se unir a ela. Está compreendendo? Então tudo começa como? Com fé. Porque Deus não poderia falar essas palavras, não poderia ter direcionado essas palavras para alguém que não tivesse fé para crer. Por isso que tudo na vida de um cristão, na vida de um homem que diz caminhar com Deus, parte pelo princípio da fé. E o princípio da fé não é estabelecido pelo que eu falo, mas sim pelo que eu ouço da palavra e creio. Romanos capítulo 10 diz: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do evangelho. Então é quando alguém crê no evangelho pregado em acordo com a sã doutrina, é que pode haver uma verdadeira fé no coração dessa pessoa. Por isso, aqui eu faço uma pergunta para falar sobre a fé. Sua fé em Cristo, ela é genuína? Ela é verdadeira? Para ela ser genuína e ela ser verdadeira, você tem que ter crido na pregação da palavra. Em nada duvidando. Se em algum momento você duvidou da palavra que está sendo ministrada a você, naquele momento você teve uma resposta de que você não tem a fé genuína. Mas existe outro tipo de fé? Existe. A fé de convicção. Fé de convicção não é fé genuína. Ou fé de afirmação é a colocação mais correta. Porque muita gente afirma ter fé em Deus, mas não tem fé genuína. Por quê? Porque em algum momento desacreditou da palavra. A fé não vem quando você gosta da palavra e concorda com ela. A fé vem quando você crê na palavra, mesmo que você não goste do que está ouvindo. Isso que é fé. Mas o que encontramos hoje? Alguém que diz acreditar em Deus quando ouve uma pregação e a pregação caminha junto com os seus interesses. Caminha junto com aquilo que ela pensa sobre Deus. Ora, ninguém aprende de Deus pensando alguma coisa sobre Ele. Deus diz que o homem tem que esvaziar a si mesmo para ser encontrado em Deus. Porque o homem que quer conhecer a Deus, já pensando ter um conhecimento sobre Ele, não aprende nada do Senhor. Ou quando aprender alguma coisa de Deus, mas não condizer com o que ele pensa, ele simplesmente não crê. Logo, a sua fé não é genuína. Então, a primeira coisa que Deus aqui está trazendo como um valor de alguém que habita no céu, já em vida, é a fé. Você realmente tem uma fé genuína? Você possui obras dessa fé? Porque Tiago disse que uma fé sem obras é morta. Se ela é morta, ela não existe. Algo que está morto não existe. Porque tudo que morre se decompõe. Tudo que morre deixa de existir. Tudo que morre desaparece.
Isso, uma coisa só morre se primeiro estiver vivo. Então a segunda pergunta que eu faço aqui é: você possui fé genuína? Se a sua resposta aí no seu coração for sim, minha fé é genuína, tudo bem. Descreva algumas obras desta fé. Você é capaz de enumerar algumas pelos anos que você caminha já com Deus? Quais obras? Para dizer que essa fé não é apenas uma afirmativa, mas sim algo genuíno que está em você. Você é capaz de enumerar, e agora? 3, 4, 5 obras. Nem estou falando de muita coisa, não. Porque ao longo de muitos anos, muitas manifestações de fé têm que existir em você. Eu posso enumerar algumas minhas. Pela fé, eu até coloquei aqui, pela fé, eu deixei a religião dos meus pais. Aí é que ele vai dizer: ah, mas isso eu também fiz. Olha que legal. É pela fé. Pela fé eu deixei a idolatria romana. Pela fé eu interrompi minha faculdade de engenharia. Pela fé eu abri mão de uma carreira promissora na indústria. Pela fé eu abri mão de sonhos pessoais. Pela fé eu abri mão de patrimônio. Pela fé eu sofri perseguições, sofri ameaças. E poderia falar aqui muitas outras coisas. Peguei uns 4, 5 exemplos. E tudo isso eu fiz pela fé em Deus. Você é capaz de enumerar algumas coisas aí com você? Para você poder dizer: não, eu fiz isso pela fé em Deus. Eu perdi isso, eu abri mão daquilo pela fé em Deus. Mas algo que realmente te tenha custado alguma coisa. Você tem isso na sua vida? Isto é fé genuína. É o que você perde por causa do Senhor. É o que você abre mão por causa do Senhor. Porque as fés que se vê hoje é somente aquela fé: eu creio e fico esperando, mas não tem nada, não tem nenhuma obra. Ah, mas fé é assim. Eu vou dizer que até minha cachorrinha Mila tem. Porque a hora que ela me vê comendo, ela senta esperando que eu lhe dê um pedaço do que eu estou comendo. A fé de esperar, um animal também tem. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando de demonstração, de obras. Você só pode associar os outros valores se você realmente tiver uma fé genuína, verdadeira em Deus. Que você possa descrever, ao menos para você, perante Deus. Aí a pergunta: tem? Pastor, eu tenho e tenho muita. Louvado seja Deus. Então você pode associar a segunda coisa aqui, que é, com a fé, associa-se a virtude. Então você pode. Se você não tem uma fé genuína e você não conseguiu enumerar nada aí, as coisas aqui para frente não tem nenhum valor para você. Porque todas elas são sustentadas pela fé. Começa pela fé. Se você não tem nenhuma demonstração de fé para poder dizer para você mesmo aí, o que eu vou falar daqui para frente, para você interrompe aqui. E isso por si só já é muito grave, muito sério. Porque quaisquer coisa que qualquer pessoa viva para Deus, como eu já falei aqui, e falamos muito isso aqui, tudo parte pelo princípio da fé. E a fé não é declarativa, a fé é demonstrada. Mas vamos supor, pela fé, quem sabe, você conseguiu, você não vai
daqui um exemplo como eu dei, como seu pastor, eu tinha que dar o exemplo. E nem precisava de eu falar, você conhece os meus exemplos de tudo que eu já fiz pela minha fé em Deus. E Deus sabe que eu estou disposto a fazer muito mais. Mas você, eu quero crer que você conseguiu enumerar pelo menos umas 4 ou 5 aí, obras de fé. Que você possa ir para o seu travesseiro e dizer, meu Deus, glória a Deus, que eu me lembrei disso, foi pela fé que eu fiz isso, foi pela fé que eu fiz aquilo, louvado seja o teu nome. Então vou partir para esse princípio. Então, Deus diz que você tem que associar a esta fé, ela não pode ser solitária, tem que ter algo que tem que associar, tem que se unir a ela. Junto com a fé vem a virtude. Virtude. O que é virtude? Virtude, eu vou definir como uma excelência moral. De todos que eu falar aqui, eu vou dar alguns exemplos. Virtude. O que você lê? O que você gosta de ler? O que você gosta de ouvir? O que você gosta de assistir? O que você gosta de compartilhar? O que você gosta de demonstrar nas suas redes sociais? Tem alguma virtude? Tem alguma coisa moral lá? Que as pessoas possam ver, possam te ver, possam ver você fazendo, ouvindo ou assistindo? Isso é virtude. Você busca o que é santo? Qual a imagem a sua família e parentes e conhecidos têm de você? Tem virtude santa aí? Se as pessoas que te conhecem, convivem com você, trabalham com você, puder te descrever rapidamente o que elas falariam de você? Coisas boas que glorificam a Deus ou coisas vergonhosas sobre o seu comportamento, o seu modo de agir, o seu modo de reagir, o seu modo de falar? Virtude é uma excelência moral. O que é que você gosta de ver no celular? Que tipo de conversa você gosta de comungar? E nada melhor do que terceiros para falar de nós. E nada melhor do que aqueles que convivem conosco para dar um aval mais exato. Porque se eu não consigo ter uma boa fama de cristão no meio da minha parentela e dos meus colegas de trabalho ou de escola, eu vou ter aonde? Na igreja? Na igreja ninguém demonstra, ou pouquíssimos demonstram, algum desvalor. Mas lá fora, no convívio, é onde as virtudes que Deus busca de um cristão têm que ser anexadas à fé. Como imagem de Cristo, como aqueles que vivem por modo digno do Evangelho. Se você puder chegar para um parente seu, um colega seu, não é colega chegado não, principalmente que não gosta de você. Um parente que não seja irmão, pai e mãe. E essa pessoa, ou ainda que seja, mas principalmente se forem descrentes, ele puder te descrever o que sairia da boca deles a seu respeito. Se não for nada que honra a Deus, você não tem virtude para associar a sua fé. Deus está procurando isso e não está encontrando. Tem um problema grave para isto aí. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Associando a fé à virtude. E associando a virtude o quê? O conhecimento. Conhecimento é mais fácil poder dizer. Vontade ardente de aprender a palavra de Deus. Você tem? Para poder associar a virtude?
que supostamente você possa ter, para associar a fé que supostamente você também tem, e tem obras para poder te dar o carimbo. As nossas obras de fé são o carimbo da nossa fé. Então você tem conhecimento? Você tem desejo ardente de aprender a palavra de Deus? Você tem conhecimento da palavra aonde quer que você vá para poder empregá-la na sua vida? O quanto você ama adquirir conhecimento? Eu vou dizer, conhecimento de Deus é o tanto quanto você dedica tempo em ler e ouvir a palavra. Esse é o tanto que você busca conhecimento. Um dos valores que Deus busca de um filho. Você demonstra interesse em conhecer a Deus o tanto quanto você dedica tempo para ler a palavra e ouvir ministrações. E, obviamente, isso inclui, principalmente, ministrações na congregação. Esse é o tanto que o conhecimento você pode ter para associá-lo. Porque conhecimento casual não é conhecimento. Quando alguém vai estudar para ser um profissional de alguma área, ele não aprende uma coisa. Ele aprende muitas coisas. Ou pelo menos quase tudo que envolve aquela formação. Por isso são várias matérias, são anos de estudo. Se fosse para aprender uma coisa só, uma pessoa que vai fazer um curso de bacharelado em qualquer coisa, não precisa estudar 5 anos. Basta alguns minutos na sala de aula, vou colocar ali 1 hora, o professor ensina aquela respectiva matéria e pronto, acabou. Ele tem um conhecimento. Mas aquilo que ele adquiriu não o qualifica para ser um profissional diplomado. Assim também são conhecimentos aleatórios que alguém tem sobre a palavra. Esporádicos. Porque ela não dedica tempo para buscar conhecimento. E olha que Deus está dizendo que a fé tem que associar a fé. A fé começa tudo. Associar virtude. Já falei sobre isso. Da virtude, você tem que associar conhecimento. O quanto você é capaz também de ensinar o que você tem aprendido. Conhecimento. Eu vou terminar esse tópico dizendo o que eu já disse. Você tem interesse, vontade ardente de conhecer a vontade de Deus, o tanto quanto você dedica tempo para ler, orar e ouvir a pregação. Esqueci de colocar a oração. Você vai ter uma resposta do quanto é importante o conhecimento de Deus para você. E Deus fala que, quanto ao conhecimento, é melhor que nós venhamos a vender tudo para poder adquiri-lo. Olha como é importante. Mais importante do que os bens que nós conquistamos, do que as horas de um estudo secular. Até porque o que Deus está querendo é nos dar uma característica da sua divindade. Vamos lembrar da oração de Paulo à igreja? Eu oro para que a igreja tenha espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Mas como buscar isso? Sem interesse de buscar a fonte do saber, a fonte do conhecer, a fonte da ciência de Deus revelada ao homem que está na palavra e nas pregações, nos cultos de adoração a Deus. Associando a fé, virtude. Associando a virtude, conhecimento. E associando ao conhecimento, domínio próprio. A própria palavra diz domínio próprio. Eu ter domínio sobre minhas ações e vontades. Uma pessoa que tem domínio próprio, ela não está escravizada por hábitos pecaminosos.
Uma pessoa que tem domínio próprio, ela erra e ela peca, mas ela não é escravizada por hábitos de pecado. Há hábitos de pecado na sua vida? Então, se existe, não existe domínio próprio. Logo, ele não pode ser associado ao conhecimento. Pode até ser associado ao conhecimento. Porque o conhecimento não me dá domínio próprio. O domínio próprio vem quando eu dedico a minha vida em querer viver para Deus. Ele é demonstrado nas minhas virtudes. Você tem vícios sobre bebida? Cigarro? Em prostituição? Você consegue se dominar quando você vai falar ou reagir? Domínio próprio. Que lá em Gálatas 5 fala que é um dos frutos do Espírito Santo. Claro que tem que ser. Se Deus está querendo que eu seja participante da sua divindade, da sua vida divina, é óbvio que eu tenho que ter o fruto do Espírito Santo, dentre eles, o domínio próprio. Alguma coisa está te escravizando? Você não tem controle? Então você não tem domínio. Pastor, realmente eu não tenho. Então você tem que começar a buscar, a decidir dominar o seu ímpeto. Associar o domínio próprio, o quê? Perseverança. Que perseverança? Uma fé simplesmente firme e inabalável. Mas para ter perseverança, tem que ter fé. É o primeiro. Para ter perseverança, tem que ter fé. Para ter fé, tem que ter obras. Para ter obras, você tem que listar algumas da sua vida. Para poder carimbar a sua afirmativa verbal. Olha o que o Tiago falou. Mostra-me a sua fé sem obras, que eu te mostro as minhas obras com a fé. Fé sem obras não existe. Se você não tiver uma lista para poder dizer para você mesmo de coisas que você fez pela sua fé em Deus. Pela sua fé em Deus é diferente de por amor a Deus. Pela fé em Deus é diferente de por amor a Deus. Porque por amor a Deus, eu vou vir aqui, vou fazer o bem a Gabriela. Não me custou nada a não ser fazer o bem. Agora, pela fé é diferente. Pela fé eu vou fazer algo que normalmente eu não posso fazer, mas pela fé em Deus eu farei. Claro que pela fé está incluído por amor, mas por amor não quer dizer que tenha fé. É obras que determina a fé. Também o amor. Mas o amor pode ser demonstrado de diversas formas. A fé apenas de uma. Obras. Obras. Uma lista que você possa fazer daquilo que você um dia fez para Deus. Perseverança. Com perseverança, eu pus também aqui, como que você reage às tribulações da sua vida? Como que você reage às decepções com família, com marido, com esposa, com filho, com pai, com mãe? Como que você reage a uma decepção com o irmão em Cristo, com um amigo? Como que você reage ao desemprego? Como que você reage quando no seu trabalho você é desprezado e outro valorizado? Isso abala a sua fé? A perseverança tem que ser associada ao domínio próprio. O domínio próprio ao conhecimento. O conhecimento à virtude e a virtude à fé. Com a perseverança. Associa-se a perseverança ao quê? A piedade. Ao quê? Piedade.
Sabe o que é piedade? Piedade não é traduzida na Bíblia como compaixão ao próximo. Piedade é traduzida como devoção às coisas de Deus. Piedade é traduzido como devoção às coisas de Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa devota às coisas de Deus. Qual a importância dessas coisas de Deus tem para a sua vida? Qual a importância a obra de Deus tem para a sua vida? Para que você possa ser descrito como uma pessoa piedosa, uma pessoa cujo coração possui devoção a Deus. Sua vida gira em torno de Deus? Você é uma pessoa dedicada em tudo na obra de Deus? Onde é que está a sua piedade? Onde é que está a sua devoção? Fala para você. Na última semana, no último mês, nos últimos 6 meses, o que você tem feito pela obra de Deus, pelas coisas de Deus? Você vai saber se você é uma pessoa piedosa, devota às coisas do Senhor. Não precisamos falar de coisas extraordinárias, coisas simples. O quanto você se preocupa com a obra? O quanto você se preocupa com uma alma perdida, que depois de você é quem Deus mais ama, a ovelha perdida? Quantas pessoas no último mês, 3 meses, você falou de Jesus para o incrédulo, ainda que seja um parente? Veja o quanto você se preocupa com aquilo que Deus se preocupa. Veja quantas vezes, aí eu vou naqueles exemplos clássicos, nos últimos 6 meses, 6 meses, você é generoso, você colocou o pé aqui num sábado que você estava à toa em casa para ajudar a limpar uma cadeira. É as coisas de Deus. Cadê a sua piedade, sua dedicação, sua preocupação? Qual foi a vez, no último ano, você bem generoso, que você pegou R$ 50 e ofertou para a construção da igreja, lá no terreno da igreja? Estou sendo generoso, estou falando do último ano. Lembra, uma vezinha só, nesse último ano, que você... Eu estou falando R$ 50 porque é o valor que a gente pede para poder ter um valor substancial para trabalhar. Não pode ser qualquer valor que você fez, isso aqui é para a obra da construção da casa do meu Deus. Fala, uma vez no último ano que você fez isso. Eu poder falar 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu estou te dando uma chance de você poder dizer, ano passado eu fiz. Mas é óbvio que você é uma pessoa inteligente, você vai colocar isso em uma condição de tempo menor. E você não vai encontrar, alguns não vão encontrar esta obra. É o tanto que você se preocupa com as coisas de Deus. A piedade em você é uma pessoa piedosa, preocupada com as coisas do Senhor. Veja quanto você já gastou com você, com seu filho, com seu lazer, com seu pai, com sua mãe, com sua esposa e seu marido, com você mesmo. E veja quanto você retribuiu a Deus tudo que Ele colocou na sua mão para que você pudesse vivenciar tudo isso. O quanto você está preocupado, agora estou falando a nível de ministério apacentar. O quanto você está preocupado e dedicado em construir a casa do Senhor. Não é só querer, eu quero que ela esteja querendo, eu também quero. Mas o quanto você tem se dedicado. Mostre para você mesmo uma obra de fé e da sua devoção piedosa a Deus. Entende o que Deus está buscando? Valores que condizem com alguém que vai morar com Ele. Então, com a perseverança se associa o quê? A
piedade. Piedade não é apenas compaixão pelo próximo, mas a primeira definição de piedade é devoção a tudo que diz respeito a Deus. Fala de devoção religiosa. Claro, falar de religião, está falando de quem? De Deus. Tudo que nós nos preocupamos com Deus. Se você não tiver, irmãos, estas obras, você ainda não é um cidadão do céu, você ainda não tem a capacidade de ter a natureza divina. Você não tem a capacidade de ter a natureza divina, que o apóstolo Pedro aqui está descrevendo, que Deus quer que você participe. Mas sem esses valores, ninguém pode chegar a essa condição. A piedade, Deus diz, você tem que associar a ela a sua devoção pelas coisas da minha obra, você tem que associar agora a fraternidade. Como é que é? O que isso tem a ver? Fraternidade. O que é fraternidade? Amor entre irmãos. Amor fraterno. Amor entre irmãos. Vamos lembrar aqui de algum texto aleatoriamente? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É um dos textos. Eu poderia ter pego aqui uns 2 ou 3 para poder citar, mas fiquei só com esse que me veio aqui à mente. Fraternidade, amor entre irmãos. Agora ouça, o quanto você se importa com o irmão? Quer ver o quanto Deus se importa? Faça o bem a todos, principalmente os da família da fé. Fraternidade. Isso é o tanto que Deus se importa com a sua igreja. Faça o bem a todos. Família, onde você nasceu, colegas, mas principalmente, faça o bem aos da família da fé. Amor fraterno, fraternidade. O quanto você se preocupa com o irmão da igreja? O quanto você aprecia a companhia, a presença de um irmão da igreja? Eu te respondo. É o tanto quanto você o convida para ir na sua casa. Vamos fazer aqui a matemática? Nos últimos 6 meses, eu vou ser generoso, no último ano, lista para mim aí, ao menos 2 famílias que você convidou para ir na sua casa, tomar um café com você, ler uma Bíblia, fazer uma oração. Uma só, 2. Vou dizer 2 que você pode privilegiar um chegado, e não é isso que Deus está falando. Deus está falando de irmãos. No último ano, quem você chamou para ir na sua casa? No último ano, aponta aí, se você puder, quais irmãos entraram dentro da sua sala, passou pelo seu portão, a seu convite? Você sabe que provavelmente a maioria aqui não tem. Sabe por que não tem? Porque não tem amor fraterno. Eu nem conheço, mas eu afirmo aqui e gostaria muito que alguém me envergonhasse para eu dizer, então me desculpa. Que vários pudessem me falar isso aqui, me desculpa. E eu vou falar, eu peço desculpa. Eu te pré-julguei, não sabia que os irmãos frequentavam a sua casa. Você acha que eu vou ficar triste, passar vergonha? Eu não. Vou pular e glorificar a Deus, mas não acredito que eu vá fazer isso. Porque não há fraternidade aqui dentro. Não estou falando de outras igrejas, cada um com os seus problemas. Eu não posso fazer nada por eles. Fraternidade. É bem provável que você convidou um incrédulo, mas não convidou o irmão em Cristo. Fraternidade. Deus diz que a fraternidade tem que ser associada à perseverança. O quanto você tem alegria quando a igreja se reúne em um lugar em comum? Por exemplo, um lugar em comum, nosso aqui, o terreno da igreja. Se a igreja falar assim, gente, sábado nós vamos tomar um café lá, um Atos 2.
Qual é a sua reação? Ah, vou não. Ah, não quero ir não. Agradar a Deus não é o suficiente para que a igreja seja fraterna. Eu não vou por mim, mas pela fé. Eu estou cansado, eu nem quero ir, mas pela fé eu vou em Deus, porque é bom e agradável a Deus que eu viva unido com meus irmãos. Não existe fraternidade aqui. Se exista, eu quero falar no bom português que eu brinco, joga na minha cara. Lava a minha cara dizendo, pastor, fulano, beltrano, ciclano, nesses últimos 6 meses já foi um monte de vezes lá em casa. Eu convidei. Ou então assim, eu convidei, mas não quis ir. Não tem. Joga, eu estou te dando liberdade e eu vou sentir muito feliz de passar vergonha com isso. Fala para mim. Fala comigo. Não tem. Não, eu não convido porque ninguém me convida. E quem diz que Deus condicionou a isso? Não gosto de ninguém na minha casa, então você vai morar no inferno. Porque lá você não vai escolher quem está do seu lado. Lá no céu, Deus escolhe. Lá no céu, todo mundo junto. Eu poderia falar aqui de algumas pessoas que não gostam de gente na sua casa. E eu também não faço questão de ir, porque eu também sou gente. Porque gosto da vidinha, do mundinho. E o Senhor diz que a fraternidade é um dos valores que Ele requer da sua igreja. Amor fraterno. Qual irmão, qual irmã você chama para orar? Fazer um passeio? Não precisa ir na casa, não. Vamos tomar um picolé ali, vamos sentar numa praça, vamos conversar. Não tem, isso não existe aqui, isso não existe aqui. Então eu posso dizer que os de cima também não podem existir. Porque tudo começa pela fé. E sabe aonde termina? A fraternidade termina no amor. A fraternidade se associa ao amor. Você ama a igreja? Irmãos? Não pode amar porque não é fraterno. Você ama a igreja, ministério, congregação, sua igreja, o seu ministério? Eu vou dizer o quanto você ama, é o tanto quanto você trabalha e investe nele. Trabalha para ganhar almas, para trazê-las à igreja. Fala, nos últimos 6 meses. Vou colocar 1 ano? Se você não passar vergonha, eu vou colocar 1 ano. Você trouxe uma vida, um amigo, um colega, um parente incrédulo que não conhece a Cristo. No último ano. Me fala aí. Que você lutou para convidar, para trazer, para chamar. Eu vou melhorar. Você não precisa trazer na igreja. O incrédulo já fez isso por você. Mas me fala um que você sentou, foi na casa dele, na casa dela, ou chamou na sua casa, um incrédulo, para poder falar do amor de Deus, da salvação. Uma oportunidade. Que você orou a Deus e pediu, Senhor, me dá uma oportunidade. Pode ser que um ou outro tenha tido essa oportunidade. A maioria, os lábios se fecharam. Aonde há amor? O quanto você ama a sua família? O quanto você se dedica para ser, no que depende de você, o melhor filho, a melhor esposa, o melhor marido, o melhor pai, a melhor mãe? No que depende de você, independentemente se o resto da sua família tem essas virtudes de amá-la ou não. É o que você faz. É o seu papel. E acima de tudo isso, o quanto você ama a Deus. Porque não tem como falar de amor se não falar
do primeiro desejo de Deus, amá-lo acima de todas as coisas. E isto inclui a sua família e sua própria vida. Aí nós voltamos aonde? Na fé. Começa no amor, reticências, várias coisas, mas vai terminar onde? No amor. Começa na fé e termina no amor. Se não tiver fé, não vai haver amor. Não o amor dado pelo Espírito Santo. Vai haver o amor paternal. Vai haver o amor de pai para com o filho, de uma mãe para com o filho. Vai ter o amor fraternal dos irmãos de família, mas nada que condiz à igreja do Deus vivo. Tudo isso que nós vemos aqui são valores que o Senhor requer e vai buscar de todos, sem exceção. Agora veja em quantos, provavelmente, você está se enquadrando. É vergonhoso. Mas que bom que se você está se enquadrando em muitos ou todos, você pode sair daqui e mudar. Você pode sair daqui e mudar. O versículo 8, eu quero comentar 4 versículos rapidamente. Eu vou ler o versículo 6 em diante. Com conhecimento associa-se o quê? Domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Agora, olha o que Pedro vai escrever. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui para mim um instantinho. Olha o que Pedro fala. Pedro diz, se ao menos uma dessas coisas. Pedro diz, se estas coisas. Então ele fala de todas. Se essas coisas existirem em você, agora coloca o outro complemento. E em você essas coisas aumentarem, aumentar o quê? Aumentar a fé, aumentar a virtude, aumentar o conhecimento, aumentar o domínio próprio, aumentar a perseverança, aumentar a piedade, a dedicação às coisas de Deus, aumentar a fraternidade e aumentar o amor. Ele diz, você não vai ser uma pessoa inativa no corpo de Cristo e nem uma pessoa infrutífera. Lembra que uma pessoa inativa é uma pessoa morta. Uma pessoa infrutífera, o Senhor diz que Deus arranca a árvore pela raiz, porque não deu fruto. Infrutífera. É o que a ausência dessas coisas, desses valores, não podem não, eles vão provocar em você. Olha o versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas, no plural, a quem estas coisas não estão, plural, presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Isso aqui é muito sério, isso aqui. Se você não tem esses valores de Deus na sua vida, que aqui já falei exaustivamente e enumerado, se você não tem isso, Deus está dizendo que você é uma pessoa cega. Você só consegue ver o que está na sua frente. Eu vou melhorar. Você só consegue ver o que você quer ver segundo a sua própria percepção e não segundo a direção e revelação do Espírito Santo. É a ausência dessas coisas. Deus diz que a pessoa se torna cega, incapaz de reconhecer as coisas de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus. Por quê? Porque não valorizou todas as coisas que foram doadas, para que esta mesma pessoa seja participante da natureza divina. E olha o que ele fala, e vai se esquecer do que os seus pecados de outrora foram perdoados. Deixa eu ler direitinho aqui. E vão se esquecer
da purificação dos pecados de outrora. Sabe como eu interpreto isso aqui? Vai esquecer que um dia nasceu para Deus. Vai esquecer que um dia foi perdoado. Tudo porque não tem fé, é fé só declarada. Não há nenhuma obra testificada, carimbada de fé, ou obras. Não há virtude, comportamento cristão. Não há conhecimento, porque não aplica o coração em buscá-lo. Não há domínio próprio, nem sequer pode haver. Não há piedade, preocupação com as coisas do Senhor, dedicação. Sabe o que eu quero dizer aqui? Já que eu voltei nesse tópico aqui da piedade, está no meu coração e eu vou falar. Se nós é plural, dedicássemos a Deus tudo que nós dedicamos a nós mesmos e família, a casa de Deus já estava em pé. Eu já estaria apacentando uma igreja em Veracruz. Não é porque somos poucos, não. É por causa da piedade, do interesse pelas coisas do Senhor. Claro que isso não se aplica a todos, mas se aplica, posso dizer, acredito, para a maioria. Para a maioria. Às vezes eu me seguro aqui, para não falar certas coisas, porque eu sei que o diabo trabalha muito na mente de uma pessoa, dizendo, tá vendo? Esse pastor só se vangloria. Ah, mas como diz Paulo, se outros se vangloriam das coisas, Paulo diz, eu muito mais. Porque eu sei as coisas que faço e já fiz por Deus pela minha fé. Piedade. Por isso que eu posso dizer que se eu, ninguém, posso fazer isto, quer dizer de você que trabalha, tem renda, Deus prospera. Ah, lá já era para estar pronto. Piedade, igreja. O que estamos dispostos a perder por causa de Deus? O que estamos dispostos a abrir mão por causa de Deus? Então eu me contento em fazer pela fé. Tudo que eu já fiz já não só serve, como Paulo disse, para poder testemunhar perante a igreja, para sermos exemplo de tudo que já fizemos por Deus. Não para nos vangloriar, mas se alguém se vangloriar, aí eu falo como Paulo, se vocês podem se vangloriar, eu ainda mais. Por isso que Deus é bom. Por último, versículo 10. Olha só, irmão, vou terminar. Por isso, irmãos, procurai com diligência. Não, eu tenho que ler o 9, você entendeu o 10. Vamos lá de novo. Pois aquele. É o 8 e 9, vou ler só o 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é o quê? Cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Agora vem o 10. Por isso, irmãos, por causa destas coisas, de você se tornar inativo, infrutífero, sem conhecimento de Jesus Cristo, de você ser cego. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior o que? Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha só que poderoso isso. Procurai com zelo confirmar sua vocação e eleição. Como? Praticando, vivendo essas coisas que eu te falei. Fé com obras, virtude, domínio próprio, conhecimento,
piedade, fraternidade, amor. Se você não tiver isso, Deus está dizendo para você: você é cego, você é inerte, você é infrutífero. E você vai tropeçar em todo o tempo na sua vida. Porque se a promessa é, se isso aumentar em você, você não vai tropeçar, então significa que, se não aumentar ou eu não tiver, eu tropeço. Se eu tropeço, eu caio. Se eu caio, eu posso não levantar mais. E o versículo 10. Versículo 11. Pois desta maneira, olha só aqui. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida, leia, para você não esquecer, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa última parte, junto com as outras, mas essa última, é que deve disparar aí o alarme, o alerta máximo em nossa vida. De maneira que seja suprida amplamente a entrada no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a entrada no reino de Deus precisa de suprimento. O que é suprimento? A natureza divina, que se dá pela fé. E por todos esses valores que aqui nós falamos e ouvimos. Não é um ou outro. Sabe, irmãos, você tem uma tarefa difícil. Você tem uma tarefa difícil de começar a viver isso na sua vida para ontem. Porque tempo é o que você não tem. Para começar a demonstrar para Deus esses frutos que te qualificam ao céu. Para a sua entrada ser suprida. Só vivendo isto. Comece a mudar enquanto você ainda pode. Comece a ter ações que confirmem a sua fé para Deus. Comece a ter virtudes, obras santas, vida santa, virtudes morais. O que você ouve, o que você vê, o que você veste, mulheres, roupa colada, desenhando o seu corpo, você toma vergonha na cara, porque isso vai acabar mal. Cuidado para não vestir de santa na igreja, e em rede social eu queria mostrar. A santidade não está na igreja. A santidade é mostrada lá fora. Na igreja todo mundo é santo, até eu. É lá fora, no nosso dia a dia. Você leva muito a sério isso. Enquanto milhares estão aí correndo atrás de bênção, e riqueza e prosperidade, e sei o que, sei que lá, sei que lá, sei que lá. As virtudes, os valores de Deus estão sendo apagados. E essas pessoas não estão sendo participantes da natureza divina. Pastores não estão mais ensinando isto. Uma minoria. E aqueles que são minorias, por incrível que pareça, são os mais rejeitados. Os que estão trabalhando para levar um povo a uma santidade, e claro, e a nós mesmos. Então, em nome do Senhor Jesus, passa a mudar esse jeito que você aprendeu errado. Amor fraterno. Para com essa besteira que você aprendeu lá na casa do seu pai, de ninguém vai na sua casa, que você é só você e sua família. Ah, vai. Domínio próprio, ar. Domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio, Arley. Domínio próprio. Amém? A coisa é séria, igreja. No bom mineirês, o trem é sério. Nós não podemos dizer para Deus, o Senhor não sabia.
ninguém me ensinou, ninguém me falou. Ainda que ninguém tenha ensinado. Está aqui na Bíblia para ser lido. Está aqui na Bíblia para ser lido. A coisa é muito séria. Eu estou, como pastor, e claro, como cristão também, eu estou cuidando também da minha vida, que também não é fácil, mas eu estou lutando para te ajudar a entrar no céu, para te ajudar a ser participante dessa divindade, a ser participante da mesa do Senhor. Eu estou fazendo o que um pastor, eu creio, tem que fazer. Pequenas mudanças, mas muito significativas, são valorosas. Mas se não tiver essas obras que aqui citei, não te tornará uma pessoa sábia. Você é cego, inerte, infrutífero e não tem uma entrada suprida no reino de Deus. Sabe um grande perigo que as pessoas têm? É quando não entendem com clareza: somos salvos pela graça mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Aí a pessoa simplesmente apaga tudo aquilo que Deus quer que ela faça e seja. Esse é o problema. As pessoas não têm uma compreensão correta desse texto. Ah, não é por obras. Não, não é por obras. Mas o cidadão de Deus as tem. Mas não são elas que o salva. É a fé em Jesus. Então tem muita gente dentro das igrejas vivendo: eu sou salvo pela graça mediante a fé, não é de obras, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É, ou incautos. Não vocês, quem pensa isso. Deus exige nesta vida que a sua igreja tenha obras que caracterizam as virtudes e valores do céu. Mesmo sabendo que não são elas que salvam, mas elas demonstram quem é quem nesta vida. Amém? Diga graças a Deus. Começamos na fé e temos que terminar no amor. Amém? Em nome de Jesus.